que está ardendo no meu coração já há algum tempo. Cheguei a, de certa maneira, compartilhá-la aqui na sexta-feira e quero entregá-la de uma forma mais clara, mais direta, o que o Senhor tem falado ao nosso coração, ao nosso ser. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos aqui para podermos entregar a Tua palavra e entregar a Tua palavra segundo a Tua vontade. Não segundo palavra persuasiva de sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus. É o que nós pedimos, que o Senhor fale, que o Senhor se manifeste aqui a todos nós. E que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor, e deixe aberta no texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11. Nós estaremos lendo do versículo 23 até o versículo 26. Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 26. Que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus Cristo. Pela fé, diz a palavra, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Pegando um gancho de uma coisa que falamos hoje pela manhã aqui, nós vivemos num mundo particular, diferente. Vivemos num mundo que está mudando. E tantas coisas mudam neste mundo. Estão mudando os valores, estão mudando os conceitos. Há uma mudança para o que se pode falar e o que não se pode falar, o chamado politicamente correto. O mundo vive mudanças. E cada vez mais há mudanças nesse mundo, nem todas as mudanças são para melhor. Infelizmente, há muitas mudanças que são para pior. E nós vivemos neste mundo em constante e rápida mudança, que por vezes não conseguimos nem sequer acompanhar. E tão fácil já ficamos para trás diante de tantas mudanças que acontecem. Mas há algo que não muda e que nos dá uma segurança. E isso que não muda é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Passará céu, passará terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Deus também não muda. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã. Deus não muda. A palavra do Senhor não muda. O caminho para a salvação também não muda. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Há coisas que nos dão a segurança, porque essas coisas não mudam.
e não irão mudar. Mas mais do que nunca, dentro da igreja, eu digo, o povo de Deus tem que ter duas coisas bem abertas nesses dias: seus olhos e suas Bíblias. Você pode dizer amém a isso? Nós temos que estar com os olhos bem abertos, percebendo tudo ao nosso redor, mas também temos que estar com as Bíblias bem abertas. Sabe, muitas coisas do que estão acontecendo não deveriam nos surpreender, porque não são novidade, pois a palavra do Senhor já o disse. E nós deveríamos, então, compreender à luz do que nos revela a palavra do Senhor. Mas uma das grandes preocupações que existem em nossos dias, nas famílias, é o que será de nossos filhos. Essa é uma aflição que está no coração de muitas pessoas. O que será dessa geração, desses pequeninos? Há uma enxurrada de coisas, de doutrinação, não há outra palavra. Eu sei que alguns têm usado isso como um argumento, inclusive dentro de verdades contestáveis e muitas vezes de verdadeiras mentiras, mas há uma verdadeira ação de doutrinação em todos os meios. Alguns começam a falar sobre a escola está doutrinando. Deixe-me dizer uma coisa sobre as escolas. Eu não sou um sociólogo, eu não sou um antropólogo, eu não sou um pedagogo que falariam com muito mais autoridade. Eu sou um estudioso da palavra de Deus. Então, eu posso falar dentro da palavra de Deus. Mas me parece que muitas coisas que acontecem hoje na escola é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. E não a sociedade um reflexo do que está acontecendo na escola. E muitas pessoas condenam as escolas sem analisar que mesmo que a escola não estivesse fazendo nada, meus amados irmãos, dentro das redes sociais, dentro de todo este frenesi de comunicação pela internet, todos esses valores estão aí sendo transmitidos, valores muitas vezes que são contra os nossos valores, mas eles estão sendo transmitidos por aí. E diante de tudo isto, há quem queira como quase que arrancar o seu filho, colocá-lo dentro de uma redoma. Só que isso não é solução. O próprio Senhor Jesus disse o quê? O próprio Senhor Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Então nós não podemos fugir de enfrentar essa realidade. Mas mesmo assim, nós oramos pelas crianças, nós nos preocupamos com as crianças, nós nos preocupamos com a geração, não apenas com os nossos filhos, com a geração que está aí, surgindo no meio de tudo isso e de toda essa confusão que se apresenta, onde as verdades já são relativadas, onde os conceitos e os valores também estão sendo relativados, onde quando você afirma, bem, as coisas são assim, o branco é branco, o preto é preto, e alguém que diz, há preto mais preto e há branco mais branco, e começa daí em diante a confusão total. E como poderemos reagir diante de tudo isso? Por isso eu tomei esse texto. Pela fé. A Bíblia é clara. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E aqui está falando de uma situação, de um episódio muito especial, que pela fé, Moisés, apenas nascido,
foi ocultado pelos seus pais, foi guardado, mas ele não podia ser ocultado para sempre. Ele teve que ser exposto. Houve um momento em que Moisés teve que ser exposto. E houve um momento muito particular na vida de Moisés, que foi provisão de Deus, que Moisés foi entregue nas mãos da filha de Faraó. Moisés foi entregue nas mãos da filha de Faraó. Uma coisa é você ser como Ana, que sobrenaturalmente foi abençoada por Deus, concebeu, deu à luz o seu filho primogênito, que chamou de Samuel, e então disse: eu darei a Deus. Você está dando a Deus o seu filho, e entrega o seu filho nas mãos do sacerdote Eli. Uma coisa é isso, outra coisa é o grau de coragem em fé, de entregar o seu filho na mão da corte de Faraó. Moisés foi educado, Moisés foi, agora eu usarei a palavra doutrinado, dentro dos valores do Egito, não dos valores da casa de Israel, mas dentro dos valores da casa do Egito. E deixe-me dizer uma coisa, deu certo. Porque houve uma postura de fé dos pais de Moisés. Eles entregaram seu filho, mas primeiramente o entregaram a Deus. Eles creram na promessa de Deus para a vida do seu filho, a saber, Moisés. O próprio nome Moisés não foi dado pelo pai, não foi dado pela mãe, foi dado pela filha de Faraó, que significa salvo das águas. Salvo das águas. É isso que significava e significa o nome de Moisés. Quem deu o nome foi a filha de Faraó. E graças a Deus por esse nome. Que nome! E era um nome tremendo que ela não tinha como saber, porque o primeiro grande patriarca a ser salvo das águas não foi outro senão Noé. Noé foi salvo das águas. E surge agora um novo patriarca, um patriarca tremendo, um profeta, o maior dos profetas até então existente, que era Moisés, e aquela mulher, com todos os valores do Egito, sem compreender nada, deu-lhe o nome perfeito, Moisés. E quando Deus o chamou, não disse: ei, você aí. Disse: Moisés. Acho que Deus gostou do nome. Moisés, Moisés. Isso quer dizer, nem tudo o que o Egito legou a Moisés foi ruim. Não temamos. Eu quero, nesta noite, levantar uma palavra a todas as famílias. Não temam. Deus cuidará das gerações. Ele é um Deus geracional. Ele poupará, Ele guardará, Ele abençoará. O inimigo não terá êxito, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. E nós temos que crer e temos que usar isso, que é um elemento poderosíssimo que Deus concedeu a nós como dom, a fé, que nos dá a vitória sobre o mundo. Pais, com fé, entregarão os seus filhos neste mundo, em primeiro lugar nas mãos de Deus. E o mundo, por mais que o faça, por mais que os doutrine, não poderá prevalecer, porque quando eles chegarem a ser homem, eles, como Moisés, recusarão serem chamados filhos da filha de Faraó. Recusarão
aproveitar dos prazeres transitórios do pecado. Eles preferirão o opróbrio de Cristo. Mas tudo isso começa com a fé, não de um bebê, isso começa com a fé dos pais daquele bebê, isso começa com a fé do pai e da mãe de Moisés. Creia nas promessas de Deus. Creia no futuro do seu filho. Creia no futuro da geração. Creia no que Deus prometeu. Creia na palavra de Deus. Eu te garanto, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nós precisamos tomar uma postura correta, uma postura de fé e saber que o Senhor poupará os nossos. A Bíblia tem promessas tremendas. A Bíblia diz, caiam 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. A minha pergunta é o seguinte, você crê nisso? Isso está na palavra de Deus. Vamos começar a crer nessa palavra. A Bíblia nos diz também, praga nenhuma chegará à tua tenda. Vamos começar a crer na palavra de Deus. A Bíblia diz e nos ensina que o Senhor Deus é um Senhor onipotente. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Não existe um átomo nesse universo inteiro que não esteja totalmente debaixo do controle de Deus. Eu creio que Deus tem tudo debaixo do controle da sua mão. Desde o episódio astronômico, astrofísico, de uma galáxia surgindo, uma explosão no universo, até a queda do cabelo de um homem. Nada acontecerá sem o consentimento de Deus. Nada acontecerá sem o consentimento de Deus. Vamos crer nisso. Vamos crer que Deus tem absolutamente tudo em suas mãos. Pastor, o momento que vivemos, a crise que vivemos, e alguns, a angústia pessoal que estão vivenciando. Deus parece às vezes tão distante. Deixe-me dizer uma coisa. Deus está tão próximo de você como Ele está próximo de você nos dias bons. Ele também está próximo de você nos dias ruins. Está tão próximo quanto. Ele não se distanciou. Ele não se distanciou. Fé não é uma questão de eu orar e de crer tão somente que Deus fará tudo o que eu estou pedindo. Fé é uma questão que quando eu oro, quando eu entrego tudo a Deus, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todas as minhas questões, Deus agirá e eu creio que Ele agirá da melhor forma possível. Mas eu não estou dizendo que Ele me atenderá, que Ele fará. É a mesma coisa. Oro a Deus por prosperar. Peço a Deus a bênção de prosperar, mas a minha fé exige de mim que eu confie nele na abundância e na escassez. Nós temos que tomar de novo uma postura de fé. O grande pregador internacional, John Piper, eu fiz questão de anotar aqui a palavra dele para ser fiel ao que ele disse. Ele diz uma coisa, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela se vai com a ausência da mesma palavra. Como eu gostei dessa frase. Eu digo, isto é uma verdade. E eu vou dizer algo a você, tem muita gente que fala assim, Deus não está falando, Deus não está falando, Deus não está falando, eu preciso que Deus fale comigo, Deus não está falando. E a tua Bíblia está aberta?
Nós dizemos que isto é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, se eu a ler, Ele vai estar falando comigo. Veja bem, eu creio em visões, eu creio em sonhos, eu creio em tudo isso, eu creio em profecias, eu creio de todo o meu coração, porque a Bíblia fala e eu creio no que a Bíblia diz. Mas, em primeiro lugar, eu creio que a verdade está nesta palavra. E se eu estou dizendo, Deus não está falando comigo, mas você tem aberto a Bíblia? Nós tínhamos uma amiga, alguns daqui conheceram, que chamava-se Maria Siema, a pastora Maria Siema. Maria Siema não tomava uma decisão na sua vida sem ler a palavra. Todas as vezes que ela precisou tomar decisões, ela pegava a sua Bíblia, não num sorteio, ela cria que Deus lhe daria a palavra naquele dia, e dava. E dava. E era tão exato que você dizia, não, você procurou o texto. E ela dizia, não, eu não procurei, era o texto que eu leria para hoje. E é impressionante como a Bíblia fala conosco. E nós precisamos estar submissos e obedientes a essa palavra que é a verdade que liberta. Ministrarmos aos nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus, isso é algo muito importante, mas confiarmos num Deus onipotente. Tem muita gente que está mais confiando na obra do diabo, na pessoa do diabo, na capacidade do mundo, do que em Deus. Eu não estou aqui para crer que esse mundo vencerá. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Jesus disse, nesse mundo vocês vão passar aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão vencer também, é o que Jesus está falando. Eu creio na nossa vitória e eu espero que você creia na sua vitória. Pastor, você é um triunfalista? Não sou um triunfalista, eu apenas quero ter fé. Eu preciso de fé, eu necessito de fé. Não há outra maneira de fazer as coisas na forma de Deus e de agradar a Deus, senão por meio da fé. Pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós precisamos entender uma coisa. Veja essa palavra de outro grande pregador, John MacArthur, os dois são John MacArthur. John MacArthur, esse pastor, esse pregador, esse teólogo, ele diz uma coisa simples de por que essas coisas acontecem no mundo. E ele diz o seguinte, Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Isso é um retrato vivo do que está acontecendo. Todas essas coisas que muitas pessoas passam por uma coisa diante de tanta batalha, diante de tanta luta, não só famílias, indivíduos, em nossos trabalhos, em nossos serviços, em nossos relacionamentos, que nos leva a uma palavrinha terrível e tão forte para nos derrubar, que se chama desalento ou desânimo. Quanta gente desanimada. E a Bíblia diz, não se turbe o vosso coração. Não tenha um coração turbado, muito menos conturbado. Crede em Deus. Esse é o segredo. Crede em mim. Este é o segredo. Voltamos à fé. Crede em Deus. Crede em mim. E o que a Bíblia diz? Estareis seguros. Estareis seguros. Não vos desanimeis. Jesus disse que tivéssemos o quê? Um bom ânimo. E eu vou dizer uma coisa, você vai sair daqui essa noite com um bom ânimo.
Não se espante de Satanás estar se esforçando. Ele sempre fez isso. Ele vai continuar fazendo isso até que chegue ao final. Ele vai tentar fazer de todas as maneiras que o pecado seja menos ofensivo. Sabe, muitas pessoas usam essa palavra que Jesus disse lá no Getsemane. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixe-me dizer uma coisa sobre a carne é fraca. Isso é uma advertência. Isso não pode ser uma desculpa. Muita gente está se apoiando. Jesus mesmo disse, pastor, a carne é fraca. Jesus entende que a carne é fraca. Sim, ele entende que a tua carne fraca vai para o inferno. Ele entende isso. Ele entende. Mas isso é uma advertência. Olha, a carne é fraca. Então, o que vocês devem fazer? Fortalecer o seu espírito. Vocês devem orar, vocês devem jejuar, vocês devem estudar a palavra. Por quê? Porque a carne é fraca. Nós estamos muitos usando isto. Mas quando o Evangelho chega, o Evangelho nos confronta. O verdadeiro Evangelho confronta. Como eu gosto de uma frase que é de John Wesley. Ele diz, quando Deus me salva, Ele me tira da lama. Mas quando Ele me santifica, Ele tira a lama de mim. E nós precisamos que não só o Senhor nos tire da lama, que a lama seja tirada de nós, amém? Nós precisamos disso. E Jesus disse que como que nós iríamos nos lavar? Vós já estáis limpos pela palavra. Pela palavra. Mas vivemos um problema muito sério hoje, que a igreja tenta se contextualizar. Há coisas, obviamente, que estamos contextualizados, que é a vida normal. No passado, as pessoas se vestiam diferente do que se vestem hoje em dia. Eu ouvi um pregador, a saber, o pastor Cláudio Duarte, eu estava ouvindo ele pregar, e ele falando que hoje em dia, os homens como se vestem, nos dias de hoje, muitos deles se vestem de uma maneira tal que nós olhamos, e a geração mais antiga, como a minha, como a dele, e acham até mesmo estranho a maneira como os homens estão se vestindo, que é uma maneira um pouco esquisita. Então você olha aqueles homens com, não importando se são gordos, se são magros, se são atléticos ou não atléticos, uma calça ligada, agarrada e tudo mais, que você tem medo que a pessoa até se abaixe, porque poderia rasgar, de tão apertada que é aquilo. Eu fui uma vez lá na Argentina e eu comprei uma calça numa loja boa, que o nosso amigo Hugo Weiss me levou, e eu comprei a calça, achei a calça olhando assim, a calça era tão bonita. Luiziana me advertiu, você nunca vai usar essa calça. Eu disse, mas ela é tão bonita. Quando eu cheguei em casa aqui, eu botei. Era tarde para trocar, já tinha mudado de país, não podia trocar, tive que dar aquilo, porque aquilo eu falei, mas meu Deus, eu não estou parecendo nem convicto com isso. Essa calça está me tornando estranho, esquisito, com todo respeito, mas essa não é uma calça que eu consiga usar. E as coisas estão assim. As coisas estão assim. Mas nós não devemos temer. Mas a igreja também tem que tomar cuidado, que a igreja, obviamente, possa evoluir, possa se fazer de tal maneira como Paulo diz, eu me fiz judeu para com judeus, eu me fiz gentio para com gentios, para que de alguma forma, por algum meio, possa ganhar alguém para Cristo. Mas eu não me fiz mundano. Paulo não se fez mundano. E hoje a igreja muitas vezes está se fazendo mundana. E uma igreja que começa a ter tudo que o mundo tem, não tem nada a oferecer de diferente para o mundo.
Você concorda comigo? A igreja tem que ter algo que seja um diferencial. As pessoas estão procurando algo diferente e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas quando chegamos com um evangelho, o verdadeiro evangelho, um evangelho que não é apenas semente, um evangelho que também é espada. E quando você ministra espada, ela corta, ela fere, ela sangra, ela penetra, ela tem, espada para mim, tem algo de violência nela. E muitas vezes a palavra chega assim, mas a Bíblia nos fala, eu faço a ferida e eu ato a ferida. Deus não apenas fere, Deus cura. E há um grande pregador, Steve Lawson, que ele diz algo, o evangelho primeiro fere e em seguida cura. Primeiro arranca e depois replanta. Primeiro crucifica e depois ressuscita. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. É o que as pessoas precisam ouvir, é o que as pessoas precisam viver. E há pessoas que dizem, eu nasci de novo. Nasceu? Será que nós estamos entendendo bem o que é nascer de novo? Nascer de novo é ser uma nova criatura. Nascer de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nascer de novo é abandonar todos os velhos hábitos, todos os velhos vícios, todos os velhos pensamentos, os velhos sentimentos. Por quê? Porque eu já não sou aquele que eu era, eu sou alguém novo, com novos pensamentos, com novos desejos, com novas paixões. O Evangelho faz isto conosco. O Evangelho nos transforma. E o Evangelho não apenas transforma, ele sustenta. E é por isso que nós temos que crer que o Senhor vai guardar tanto a geração e gerações que vierem, quanto a geração que aqui está, a cada um de nós. O problema é que temos que entender o seguinte, não é o quanto eu conheço, não é o quanto eu sei a respeito da Bíblia. O desafio é o quanto eu vivo essa palavra. Eu me lembro do doutor Russell Shedd, que já está na glória, que o doutor Russell Shedd, uma vez pregando, disse o seguinte, a Bíblia tem a resposta, a Bíblia tem a solução. O problema é que não basta conhecer, é necessário viver. É necessário fazer o que a Bíblia diz que venhamos a fazer. Nós precisamos nos tornar uma igreja que confia num Deus onipotente, num Deus todo-poderoso, que todas as coisas estão absolutamente todas no domínio de suas mãos. Ainda que eu não tenha mais controle, ainda que eu não tenha uma solução, ainda que as coisas para mim pareçam impossíveis, para Deus não há impossível. E nós temos que começar a dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho depositado a minha fé. Eu conheço ao meu Deus. Eu conheço ao meu Deus. Steve Lawson disse certa vez, num memorável sermão dele, espero acertar o que ele disse. Ele disse, a maior alegria que pode existir é conhecer a Jesus. Eu creio nisso. E ele acrescentou, e a segunda maior alegria é fazer Jesus conhecido. Será que nós temos esse espírito? Se nós temos esse espírito, nós vamos pregar o evangelho de uma maneira diferente. Não nos será
penoso, não nos será pesado pregar o Evangelho. Hoje, às vezes, o desafio de falarmos o Evangelho não é falarmos o Evangelho no mundo. Você sabe que as coisas estão tão assim que, às vezes, é desafiante falar o Evangelho dentro de alguns ministérios, dentro de algumas igrejas. Porque se você começa a falar, as pessoas dizem, o que é isto? O que é isso que você está falando? Eu disse, isso é o Evangelho. Eu disse, tem certeza? Eu tenho. Por quê? Porque está aqui. Está na palavra. Preguemos a palavra, voltemos à palavra. Cheguemos-nos cada vez mais ao Senhor Deus. Há um pregador chamado do Charles Stanley. Ele é o fundador e diretor mundial do Ministério em Contato. Um ministério que prega a palavra de Deus, evangelizando e discipulando em mais de 100 idiomas diferentes. É um baita de um ministério. Há anos ele tem desenvolvido, ele está com cerca de 90 anos de idade, se não cometo um erro, ele está com cerca de 90 anos em plena atividade, pregando o Evangelho. E suas mensagens, muitas delas não mais do que pouco mais de 20 minutos e tremendamente edificantes, simples, têm sido levadas ao mundo inteiro. E ele tem sido ouvido em espanhol, em alemão, em inglês, que é a sua própria língua, em português, em chinês, em japonês, em tanto, porque são 100 línguas, pouco mais de 100 línguas diferentes, e Deus o tem abençoado. Esta visão extraordinária, décadas atrás, foi dada a este homem, e ele teve a coragem, porque sabe do seguinte, quando Deus nos chama para fazer algo, demanda de nós fé, e essa fé exige de nós uma coragem, uma valentia, uma ousadia para realizar este trabalho. E ele diz o seguinte, devemos lembrar, e essa frase dele é famosíssima, você vai ver que você já ouviu essa frase dentro das igrejas, é do Dr. Charles Stanley. Devemos lembrar que a menor distância entre os nossos problemas e as suas soluções é a distância entre os nossos joelhos e o chão. Chega a ser poético. Uma verdade tremenda. Eu creio no poder da oração. Sabe, o segredo de qualquer êxito, o segredo de qualquer sucesso, biblicamente falando, está baseado em uma só coisa: na presença de Deus conosco. Se Ele estiver conosco, se Ele for por nós, a Bíblia introduz um texto dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E liga-se exatamente a oração e a petição por aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Essa frase de Romanos ecoa na nossa vida, e que temos que crer que nós temos um Deus que atende às orações. Ele salva. Ele liberta. Muitas pessoas têm dito que a salvação é semelhante a uma pessoa se afogando. Eu me lembro de quando criança, ouvir essa ilustração. Não sei se você já ouviu uma ilustração como essa, de alguém se afogando, e então um outro vai jogar para eles o quê? Um salva-vidas. Agarre, tenha fé, segure, isso vai te salvar, vai salvar a sua vida. Porém,
Um grande teólogo que já faleceu, Charles Spurgeon, disse certa feita que salvação é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Deus não lança simplesmente um salva-vidas para uma pessoa que se afoga. Ele vai ao mais profundo do mar e tira um cadáver do fundo do mar, o leva para a beira da praia, respira nele o fôlego de vida e o faz viver. Isto é salvação. Salvação é isto. Não é apenas um salva-vidas que está ali. Então há algo poderosíssimo que acontece conosco e que acontece com nossas famílias. O que diz a palavra, o que disse Paulo, aquele carcereiro em Filipos: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E Paulo não se deteve ali, ele disse: serás salvo tu e toda a sua família. Serás salvo tu e toda a tua família. Nós sabemos o que temos que fazer. Mas o grande problema dentro da igreja, e talvez uma das maiores crises que há dentro da igreja, seja a procrastinação. Ou palavra feia, horrível, e de viver pior. Porque muitos estão simplesmente lançando para frente o que devem fazer. Isto é procrastinar. Você sabe o que tem que fazer, só que você não faz. Quantas pessoas dizem: amanhã eu farei. Amanhã eu farei a vontade de Deus. Amanhã eu mudarei. A Bíblia diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não venha a retardar a solução por uma postura errada de vida. É momento de nós voltarmos a orar. Sabe, fazer a vontade de Deus não é apenas fazer o que Deus quer, mas é fazer o que Deus quer, do jeito que Deus quer, no lugar que Deus quer e na hora que Deus quer. Qualquer coisa que seja menos do que isto é rebelião. Eu farei o que Deus quer, mas na hora que eu quiser. Isso não é fazer o que Deus quer. Você precisa fazer o que Deus quer na hora que Deus quer. Você não pode ter esse espírito de deixar as coisas para outro dia, que é procrastinar. Você não pode permitir isto na tua vida. Você tem que agarrar as coisas e trazer a uma urgência na tua vida. Senhor, eu vou mudar e eu vou mudar hoje. Senhor, eu vou crer e eu vou crer agora. Senhor, eu vou tomar a bênção e vou tomar a bênção hoje. Eu não vou esperar mais tempo. Não espere mais tempo para aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não deixe isso para amanhã. O amanhã trará outros cuidados, mas o cuidado de hoje é: aceite ao Senhor hoje, aqui e agora. Para aqueles que nos ouvem e nos veem, que participam conosco pela live, não perca mais tempo. Aceite ao Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Tenha em si um novo nascimento, tenha uma obra regeneradora, tenha todos valores diferentes em suas vidas, desejos diferentes, paixões diferentes. Até mesmo
você terá relacionamentos diferentes. Isso acontece quando o Evangelho entra na sua vida. Você é transformado radicalmente. Meus irmãos, mais do que nunca, eu preciso, e eu creio que você precisa, de fé. Nós precisamos de fé. A fé trará a realização de milagres. Como eu disse hoje de manhã, e foi o centro da palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, a palavra de Deus. Como crerão se não houver quem pregue? Mas quando nós pregamos, como eu disse e eu repito, e chegamos ao final da mensagem, o final da mensagem não é o término. O final da mensagem é o início da fé, da manifestação da fé. E onde há a manifestação da fé, logo acontecerá um milagre. Nós não podemos terminar apenas com o término de uma mensagem. Nós temos que ter o exercício da fé. Na manifestação do poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Hoje estivemos aqui orando pelo envio da missionária Sandra, da evangelista Susana. Vão estar 5 semanas fora. Estarão em parte pela Europa, Tchecoslováquia, Alemanha, porque estarão onde a reforma protestante começou, que é em Praga. Não, começou na Alemanha. Não, 100 anos antes, com John Hus em Praga. John Hus, ao morrer, disse, daqui a 100 anos, vocês estão matando, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne e ninguém poderá matá-lo. Você mata o ganso hoje, fazendo um trocadilho com o nome dele. Vocês matam um ganso hoje, mas ninguém poderá calar o cisne amanhã. E 100 anos depois, surge Lutero e a reforma protestante surge. E o que era isso? Baseava-se na palavra de Deus, em crer na palavra de Deus e viver a palavra de Deus. A igreja está precisando de uma nova reforma. Nós precisamos crer na palavra de Deus, crer no Deus da palavra, viver essa palavra e nós veremos maravilhas. Eu volto a falar, não tema pela geração que está aí, a nova geração, e pela geração que virá, ou gerações que hão de vir, não tema, porque Deus cuidará como está cuidando de nós, cuidará de cada um deles, e eles serão como Moisés, não importa que sejam criados dentro do palácio, eles farão a escolha perfeita, a escolha certa, porque Deus está com eles. Deus está com essa geração. Pais não temam, mães não temam, tios não temam, amigos não temam. Deus cuidará de tudo. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Todo o poder. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, um momento em que você não enxergue saída alguma, de forma alguma. De manhã eu disse, há momentos na vida que nós só conseguimos fazer uma coisa. Levantamos nossa mão, colocamos em nossa cabeça e dizemos, meu Deus, o que eu vou fazer? Mude a sua postura por uma postura de fé. Levante igual as suas mãos, mas não coloque na sua cabeça. Levante para os céus, glorifique ao Senhor e pergunte ao Senhor, meu Deus, o que você vai fazer? Porque algo Ele vai fazer. Algo Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai realizar. E nós temos que crer nisso tudo. Estamos debaixo de um desafio. Eu não vou falar dos desafios que nós temos como igreja, das coisas que nós temos, mas
como igreja, que enfrentar, que cumprir as responsabilidades que nós temos. Eu sei do seguinte: eu não vou atar fardo ao povo, eu vou confiar no Deus que estabeleceu esta obra. A obra é dele e ele cuidará da sua obra. Confiemos no Senhor, não venhamos a nos desanimar. Eu sei que o desânimo é um gigante que nós temos que derrotar. Que a depressão está aí. Eu não sei se você já sentiu há pessoas mais tendentes a isso, pessoas menos. Eu nunca tinha sentido, até o ponto que as lutas se tornaram tão grandes que eu olhava, estava olhando pela janela e de repente eu disse: eu estou olhando para onde? Estou olhando para o nada. E comecei a sentir aquela sensação estranha. Comecei a ver que o meu espírito estava se abatendo. E me lembrei de Davi, que conversava com Davi: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu disse: Senhor, eu só tenho uma esperança, em Ti. Naquele momento em que eu senti um vento ruim. Eu nunca tinha sentido. Olha, eu vou dizer uma coisa: eu passei por muitas dificuldades na vida. Eu nunca senti depressão, mas naquele dia eu senti algo semelhante. Eu comecei a sentir, eu disse: meu Deus, eu também sou normal. Às vezes a gente pensa que é tão forte e de repente você diz: eu também sou normal. Mas eu sei em quem tenho crido. E então eu tomei todas as minhas forças e disse: Deus, não permita. Não permita que essa má disposição, que esse mau ânimo, que esse desalento, que essa desesperança, que essa depressão, por que não usar a palavra, porque essa depressão se apodere de minha vida. Eu tenho que ter consciência. Eu comecei a trazer, e isso é uma das coisas que você deve fazer quando o desânimo começar a tomar conta da sua vida, porque ele vem. Não pense que ele não vem, porque ele vem. Você pode dizer: eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Você pode ter diversos argumentos que te levem a uma depressão, porque ela vem. Então você começa a levantar os atributos de Deus. Deus, Tu és onipotente. Deus, Tu és onisciente. Deus, Tu és onipresente. Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor sabe todas essas coisas e que o Senhor está aqui comigo. E que o Senhor é Deus, e que o Senhor é todo misericordioso, é todo compassivo, que o Senhor é bom, que o Senhor nos assiste, que o Senhor tem piedade de nós, que Tu nos amas, que Tu és amor. E você começa a levantar os atributos de Deus, os atributos do Senhor, e aquilo começa a te fortalecer, e você vai para a tua Bíblia, e começa a ler a tua Bíblia, porque às vezes, meus irmãos, nós ficamos em nosso espírito, às vezes nós ficamos em nossa alma tão abalados. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito, nós precisamos fortalecer a nossa alma e precisamos o que? Alimentá-la. Então você vai para a palavra e começa a alimentar. E aquilo que estava já definhando, que estava já caindo, que já estava esmorecendo, você começa a ter forças novas e você se levanta e você vence o gigante do desânimo. Porque o gigante do desânimo, ele não tem piedade. Ele te esmaga. Ai, o que será das próximas gerações? Os pais de Moisés não temeram a ira, nem a influência. Porque houve influência. Eu não sei como a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Mas como é que você imagina Moisés criança na corte de Faraó?
Faraó passou a ser avô de Moisés. Eu sei o que é ser avô. E a Bíblia diz que Moisés era uma criança linda. Linda. Eu posso imaginar, só imaginar, Moisés no colo de Faraó. Eu posso imaginar Deus rindo da situação. Faraó tinha lançado uma lei para matar Moisés. E agora Faraó dava comida para Moisés, dava roupa para Moisés, cuidava de Moisés, mandava os melhores médicos tratarem de Moisés, dava o melhor ensino a Moisés e dava de influência a Moisés. Influenciava Moisés. Eles não temeram a influência de Faraó. Por que nós, igreja, estamos temendo tanto o mundo? O mundo, a influência do mundo, as ideias do mundo, as leis do mundo, a injustiça do mundo. Era uma lei injusta. Todo menino nascido deve ser morto. Era uma lei injusta. Eles não temeram, porque tiveram fé. Mais do que nunca, a igreja tem que se tornar um lugar de homens e mulheres de fé. Fé. Homens e mulheres, pais e mães, vão vencer, não pela sua erudição, não pela sua capacidade, não pelas suas estratégias, mas vão vencer por meio da sua fé, porque é a fé que vence o mundo, não é a cultura. A cultura te ajuda em muita coisa, e não deixe de lado a cultura. Sabe, deixe-me dizer uma coisa a você e já termino. Eu e minha esposa nos propusemos a estudar. Eu creio que Deus tem um projeto para a nossa igreja que é internacional. Internacional. Que Deus nos dê recursos. Que Deus nos dê um novo templo, inclusive. Um novo templo. Eu estou orando por um novo templo. Bem maior que esse. Amém? Bem maior que esse. Já sonho com ele, já sonho. Já vejo um giral, já vejo um lugar todo especial. Eu sonho com o nosso lugar. Nós teremos esse lugar. Digo hoje, porque quando você estiver lá, você diz, é mesmo. É mesmo. No momento nós temos desafios econômicos, desafios espirituais, desafios estratégicos, nós temos diversos desafios, mas eu creio no mecanismo da consagração. Vamos nos consagrar ao Senhor e o mais Deus fará. Eu creio nisso. Eu e minha esposa, como eu disse, nós tomamos uma decisão de estudar e reestudar várias línguas. Então, nós estamos pegando e eu disse ao Senhor, quer saber de uma coisa? Eu demorei muito tempo, eu já tenho mais de 60 anos, eu não posso estudar de qualquer maneira. Eu vou fazer o seguinte, eu tinha me proposto desde novo a aprender tais línguas, eu vou aprendê-las. Então, vamos lá. Nós estamos, por enquanto, estudando só 5 línguas ao mesmo tempo. Só 5 línguas ao mesmo tempo. Estamos estudando inglês, estamos estudando espanhol, estamos estudando italiano, estamos estudando francês, estamos estudando alemão. E estamos pensando, Luiziana já começou a estudar grego, e eu estou pensando no grego e no hebraico também. Você fala, mas pastor, isso pode... Talvez dê uma salada. Talvez eu comece a falar ora em italiano, ora em espanhol, ora em inglês. E aí você dirá, o que é isso? Estou falando em línguas. Estou falando em línguas. O que acontece é que nós estamos falando, se cremos, e as coisas são urgentes, então que Deus nos capacite. Amém. E nós estamos nos aplicando, estamos estudando. E eu estou achando tão gostoso que estou querendo aumentar o cardápio. Mas... no meio do material que é gratuito, que a gente está fazendo, começa a chegar um monte de textos e tudo. E todos os textos
com a ideologia desse tempo. Eu parei e olhei assim, mas para que isso? Para doutrinar. Para doutrinar. Isso está aí. O mundo está doutrinando a todos que estão no mundo. Mas não tenhamos medo. Mais poderoso é o evangelho do que a doutrinação que há no mundo. Ou vamos crer nisso, ou estamos crendo em vão. Se cremos num Deus onipotente, saibamos que Ele tem a solução para tudo. No nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você, agora que nós terminamos a palavra, eu creio que a fé foi produzida pela ministração da palavra em minha vida e em tua vida. Eu não posso deixar que você se vá apenas com um amém final. Com bem, já falamos o que tínhamos que falar, já ministramos a palavra como tínhamos que ministrar, volte para suas casas. Não. Se há fé, a fé exige de nós um ato de fé. E um ato de fé não é uma oferta, um ato de fé é um milagre. Eu não sei qual é o teu desafio ou desafios, mas eu quero dizer o seguinte: Deus tem a solução para o que você está sofrendo hoje. Creio nisso de todo o meu coração. Talvez o seu desafio seja na preocupação por algum parente, por algum amigo, talvez esteja por alguma questão financeira ou econômica, talvez por alguma de fórum íntimo, vícios, pecados, hábitos, que você queira uma mudança. Mas o milagre está aqui à nossa disposição, porque Ele está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que impõe as mãos sobre os enfermos e os enfermos são curados. Ele é aquele que ordena aos demônios que saiam e os demônios saem na mesma hora. Ele é aquele que multiplica os pães. Ele é aquele que nos traz a pesca maravilhosa. Ele é aquele que transforma água em vinho. Ele é aquele que tem um milagre que eu necessito, que você necessita, e o teu milagre está nas tuas mãos agora, no nome de Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E se você deseja tomar posse do milagre que você tanto precisa, quero ministrar sobre você agora esta palavra de autoridade calcada na palavra de Deus. Eu te convido a tomar uma postura diferente. Levante-se, fique de pé, por favor, para nós orarmos. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui no nosso meio. Que o Senhor nos multiplique, que o Senhor nos faça ter a alegria de ganhar muitas almas para Cristo Jesus, ganhar vizinhos, ganhar amigos, ganhar até inimigos, mas ganhar todos para Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe dessa maneira. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui agora orando pelo milagre que cada pessoa precisa, talvez um milagre no trabalho, talvez um milagre no seu serviço, onde o ambiente de trabalho está carregado, onde há problemas e dificuldades. No nome de Jesus, que o Senhor intervenha. Que possamos ter aquela experiência dos pais de Moisés que creram, que ousaram crer. Aleluias. Senhor, que estenda a tua mão que cura, que sara sobre todos nós, sobre a nossa vida. Ah, Senhor,
onde nos intimidamos, onde tememos, onde, Senhor, estamos fraquejando, alguns de nós até mesmo se deprimindo, toda depressão, toda angústia, todo desalento, todo desânimo, nós repreendemos agora no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor faça um milagre grandioso em todas as vidas, que famílias que estão conturbadas, perturbadas, separadas, tenham a solução agora. Venha o Senhor trazer a solução, aonde os homens dizem, não há jeito. Não. Tem um Deus que ressuscita os mortos. Tem um Deus que toma as ruínas e reedifica. Esse Deus está aqui. É o nosso Deus. Mães angustiadas, pais aflitos, amigos preocupados. Senhor, eu quero abençoar a vida de todos aqui. Eu quero declarar ao Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça e a Tua misericórdia, vem, atua, opera, realiza grandes coisas. Santo é o Senhor, traz resposta, traz solução, traz a palavra certa, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo. Enquanto você está em oração e nós continuamos em oração, eu vou convidar aos pastores, nossos pastores aqui presentes, que vão impondo rapidamente, abençoando a vida de cada pessoa. Impõe as mãos sobre a vida de todas as pessoas aqui presentes. Vai impondo suas mãos, vai abençoando. Nós temos ainda mais alguns minutos aqui. Nós podemos gastar esses minutos para te dar uma bênção maravilhosa. Oh Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o nosso Deus, que nos ama de uma forma extraordinária. Senhor, nosso Deus, que sintamos o toque do Senhor nesse momento, o toque do Senhor para todas as vidas, o toque do Senhor em todas as vidas, no nome de Jesus Cristo. Pastores, pastoras, vamos orando, vamos impondo as mãos sobre as pessoas, vamos abençoando a cada uma delas. A cada uma delas vamos abençoando aqui. Santo é o teu nome e é bendito para sempre. E as gerações que estão e as que hão de vir louvarão, adorarão, glorificarão o teu nome, serão tuas. E nós entregamos a continuidade de tudo isto ao Senhor. Abençoamos, Senhor, as igrejas ao nosso redor. Abençoamos a igreja presbiteriana. Abençoamos, Senhor, a igreja batista de Botafogo. Abençoamos, Senhor, a igreja batista Atitude de Botafogo. A igreja de Nova Vida de Botafogo. Abençoamos, Senhor, as igrejas aqui perto e longe de nós. Abençoamos cada obra, cada igreja. A igreja Chess, que está aqui também em Botafogo, nós abençoamos, ó Pai, toda e qualquer obra, toda e qualquer casa do Senhor. Oh, aleluia, aleluia e aleluias. Oramos pelas nossas igrejas amigas, igrejas irmãs, e oramos por essa igreja. Tu estás vendo os desafios diante do Senhor. Nós colocamos cada desafio, cada compromisso, cada responsabilidade, que a tua palavra diz que Deus não permitirá que sejamos envergonhados. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Você cumprirá todas as suas responsabilidades no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar
abençoar as futuras gerações. As futuras gerações que já estão aí, as futuras gerações que ainda virão. Eu quero abençoar, Senhor. Eu quero declarar que nós como igreja, somos agora pais com fé. Como os pais de Moisés, que não temeram, Senhor, o perigo, não temeram a Faraó, mas entregaram o seu filho com fé. Com fé. No nome de Jesus Cristo, nós entregamos com fé. Com fé. Coloque a sua mão no seu coração. Dirige agora palavras suas. Não deixe para amanhã. Tome uma decisão agora. Que tudo que porventura você deixou de fazer na sua vida, que você agora faça. Que você agora faça. Que você tome essa decisão de fazer. Não deixaremos para trás. Realizaremos sonhos. Realizaremos obras. Nos realizaremos em Deus. Nós oramos agora, Pai. Declaramos a Tua bênção. Levante as suas mãos para o céu e comece a glorificar ao Senhor. Comece a bendizer ao Senhor. Comece a dar graças ao Senhor. Eu sei, você ainda não está vendo a solução, mas os seus olhos verão a solução, as suas mãos tomarão a solução. Você vivenciará cada um desses milagres. Por quê? Porque Deus é bom. Você experimentará o bom de Deus. O bom de Deus no nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode